boa tarde. Estamos hoje aqui reunidos para um bate-papo, uma tarde maravilhosa. Queremos agradecer o nosso convite pelo Telesaúde, uma parceria da Universidade Federal de Mato Grosso e a Secretaria Estadual de Saúde. O tema 32 anos de experiência em odontologia pacientes especiais é muito bem sugerido, porque acreditamos que pessoas que transmitem conhecimento, pessoas que compartilham o conhecimento e as pessoas que estão ouvindo, aprendendo esse conhecimento, é muito importante que venha de pessoas que já vêm trabalhando há muitos anos, que executam tarefas, que transmitem conhecimento. Então, isso foi assim uma peculiaridade bastante interessante para trazer para vocês um pouco dessa experiência e a aplicação nas unidades de saúde, em consultórios ou outras unidades de saúde em Mato Grosso, ou até pelo Brasil, como é divulgado este programa. Essa frase de Guimarães Rosa me praticamente pautou toda a minha vida para eu vencer os desafios do conhecimento, a compartilhamento desse conhecimento em nível nacional e internacional. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega, depois desorienta, e o que ela quer da gente é coragem. E hoje eu peço a permissão para vocês de passar uma outra frase também de Chaplin, que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e vive intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Então, hoje, nós estamos ainda com a cortina aberta, nós estamos esperando aplausos porque a gente tem certeza que o compartilhamento desse conhecimento, da transmissão das minhas orientações, das minhas palavras e até depois o nosso bate-papo, vai trazer a sensibilização para vocês, profissionais que estão na unidade básica ou estão nas unidades mais avançadas de atendimento. Então, essas cortinas não vão fechar e os aplausos nós vamos ter todos os dias, a evolução desse desenvolvimento do conhecimento. Nós temos que pensar mais ou menos sobre uma família, um casal que resolve ter seu filho, crescer sua família e de repente vem a gravidez, momento de notícias boas, expectativas, ansiedade, planos, a questão da saúde, meu filho vai ser perfeito, a família inteira, mais os avós, né? Meu neto vai ser talvez um médico, um engenheiro, ou um dentista, ou um professor. E planos são feitos durante essa gestação, que se demora 8, 9 meses. E, de repente, a criança nasce, a criança vem para o convívio dessa família e recebe a notícia que seu filho é especial, que seu filho é portador de alguma síndrome, seu filho tem alguma dificuldade comportamental, social, mas que também não são problemas que vão ser incompatíveis com a vida. Então, o momento da notícia é bastante difícil, é o momento do luto, a família tem que passar por isso, e daí então a preocupação, angústias, incertezas, medo de ter problemas de saúde, medo de ser destratado, como vai ser meu filho vai ser aceito, dificuldades de desenvolvimento, inclusive escolas, saúde, como vai ser o meu caminhar com o meu filho ou a minha filha, diante de todos esses problemas que recebeu no momento da notícia. Daí estamos nós, especialistas que se procuram a vencer os desafios, a aprender cada vez mais, para que essa família possa aceitar seu filho ou sua filha e daí dar condições de vida, de sobrevida. A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Demonstra o grau de maturidade e humanidade do ser humano. Um pouquinho sobre mim. Eu me formei na Universidade Federal Fluminense, me aperfeiçoei
no Centrinho de Araçatuba, na Unesp. Me aperfeiçoei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, trabalhando na Secretaria de Saúde no ano de 1988, que inauguramos o serviço de atendimento odontológico a pacientes especiais, com o nome na época era CAOP, hoje ele passou a ser CEOP. Trabalhamos junto à ABOP, Associação Brasileira de Odontologia Pacientes Especiais, trabalhamos junto à ALOP, Associação Latino-Americana de Odontologia Pacientes Especiais, fundamos a Associação Mato Grossense de Odontologia Pacientes Especiais, fui presidente da APAI de Cuiabá, onde meu pai, por conta do seu filho, meu irmão, que tem síndrome de Down, fundou a APAI em 1967. Fui conselheira do Conselho de Odontologia, fui conselheira do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, sou proprietária do Instituto Iglesias, do Programa Qualidade de Saúde, e sou hoje, atualmente, acadêmica vitalícia, cadeira número 18 da Academia Interamericana de Odontologia Pacientes Especiais. A odontologia para pacientes especiais é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia pela resolução número 25. E quando nós estamos na nossa unidade de atendimento, não importa unidade básica, municipal, estadual, no nosso consultório, nós recebemos um paciente que a gente considera talvez um paciente com deficiência ou um paciente com necessidades especiais. As perguntas são inúmeras, é o que todos os nossos colegas, quando encontram comigo, perguntam: como eu vou receber esse paciente? Como eu vou atender esse paciente? Como resolver o seu problema? E como aliviar sua dor? Que esse aqui é o ponto mais principal que a gente vê, no sentido de que ele é um ser humano. Ele sente dor, um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a sua deficiência, sua debilidade. E aí fica na nossa cabeça, quais são os medicamentos utilizados? Qual é o tipo da anestesia, a técnica anestésica, como interagir com esse paciente, como abrir a boca, pelo menos para o primeiro exame, como colocar na cadeira odontológica devido a algumas dificuldades, algumas limitações de braços e pernas, como perguntar, como obter respostas. Tenho apoio do local de trabalho onde eu executo as minhas tarefas como dentista? Ele vai deixar fazer o tratamento? Vamos precisar segurar esse paciente? Ele vai gritar? Vou conseguir fazer o procedimento? Encaminho para outro profissional? Sou capaz? Profilaxia antibiótica? Gravidez? Essas perguntas pipocam na nossa cabeça quando a gente recebe pacientes que a gente considera um paciente com necessidade especial. Daí a necessidade de ter o conhecimento das lesões bucais, das necessidades odontológicas, ter o conhecimento de algumas patologias estão associadas, patologias bucais estão associadas à sua debilidade, à sua deficiência. Aqui a gente nem precisa estar demonstrando, são abscessos, cáries dentárias de grandes proporções, cáries dentárias assim com perda quase que total do esmalte dentário, gengivites, periodontites, placa bacteriana, cálculo dentário. Os nossos pacientes às vezes chegam em situações bastante precárias, com uma necessidade odontológica acumulada, por vários motivos que aqui ao longo da nossa conversa a gente vai tentando passar. Maloclusões, hábitos deletéricos levando a ter essas maloclusões, gengivo fibrosante por conta de medicamentos. Quer dizer, se o dentista não tem conhecimento que o medicamento que ele faz uso pode causar essas lesões, vai se assustar. Cáries de cervicais, as maloclusões, apinhamentos, que são características, às vezes, normais de pacientes que possuem essas debilidades, essas deficiências, e o atraso neuromotor.
Aqui são alguns exemplos de pacientes que às vezes a gente encontra e procuram no consultório. Como eu vou pegar esse paciente? Como eu vou colocá-lo na cadeira odontológica? Posições que eles ficam nas suas cadeiras de rodas, nas suas macas. Alguns pacientes com deformidades faciais, pacientes que têm uso de traqueotomia, respiração, uso de gastrotomia, que é alimentação especial através do abdômen. São pacientes difíceis e, às vezes, como acomodá-los melhor na cadeira odontológica. E para tudo isso, a gente tem que ter uma formação mínima de odontologia para pacientes com necessidades especiais. A resolução que caracteriza a especialidade é de 25 do ano de 2002, que na seção 11, artigo 69, odontologia para pacientes especiais com necessidades especiais, é a especialidade que tem por objetivo a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e controle dos problemas de saúde bucal de pacientes que têm alguma alteração no seu sistema biopsicossocial. Leva em conta todos os aspectos envolvidos no processo de adoecimento do homem, importantíssimos na adequação do tratamento odontológico, frente às necessidades dos mesmos, levando em conta a classificação de funcionalidade. E para nós sabemos que aquele paciente pode ser considerado um paciente especial, mas para caracterizarmos, para traçarmos um diagnóstico e inclusive um plano de tratamento, principalmente no aspecto da abordagem desse paciente à cadeira odontológica, conceitos e classificação, são temas bastante difundidos, as pessoas podem procurar em qualquer canal de informatização e livros, acesso bastante bem claro, mas são dois conhecimentos imprescindíveis para que aconteça esse plano de tratamento. Os pacientes especiais são categorizados em 5 tipos, de acordo com o artigo 4º do Decreto 3.298, 20 de dezembro de 1995. Deficiência física, que é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento de função física, apresentando sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, membros com deformidades congênitas ou adquirida, exceto as deformidades estéticas que não produzem dificuldade no desempenho das funções. Nós temos as deficiências auditivas, que pode ser parcial ou total. Aqui a gente tem alguma numeração, que a maioria dos pacientes já andam com esse atestado, então a gente consegue avaliar por essa numeração em decibéis qual é o nível de sua surdez. Leve, surdez moderada, surdez acentuada, surdez severa, profunda e anacosia, que é a total. Nós temos a deficiência visual, que pela tabela de Snellen, a gente tem a possibilidade de analisar o campo visual desse paciente, que pode ocorrer simultânea de ambas as situações. Deficiência mental, que é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestações antes dos 18 anos, e limitações associadas a uma ou duas áreas de habilidades adaptativas, que são as habilidades que nos adaptamos ao convívio social, por exemplo, a comunicação, ela pode estar falha, por exemplo, um paciente com síndrome de Down, se a hora do seu nascimento for uma hora mais demorada, mais aquém do que se espera, pode ser que ocorra uma lesão cerebral. Essa lesão cerebral pode acarretar em problemas de comunicação e até habilidades sociais. A habilidade adaptativa de cuidado pessoal, pode ser que ele não consiga, ele sente vontade de ir ao banheiro,
fazer o xixi ou as fezes, mas ele não consiga fazer isso sozinho, ele precisa de cuidados e acompanhamento. Habilidades sociais, às vezes esses pacientes não conseguem fazer as expressões, as palavras, e o gesto dele de negar alguma coisa pode ser um grito, pode ser uma explosão emocional, como pode ser até interiorização. Ele fica quietinho. Às vezes a gente até acha uma criança tímida, às vezes não é. É uma criança que não tem essa habilidade social de expressar o seu sentimento. Utilização da comunidade para várias atividades, como carros especiais, acessibilidade, que o governo de Mato Grosso tem desenvolvido bastante isso, tanto nos órgãos estaduais, municipais e até a questão do urbanismo no município. Saúde e segurança. Então, ele pode ser uma pessoa que vem acompanhada, além de uma deficiência visual ou física, vem acompanhada de uma impossibilidade ou um desequilíbrio endócrino e causando uma doença mais complicada, como a diabetes, hipertensão arterial, nefropatias e alguns problemas de fígado, a dinâmica de uma qualidade de vida mais saudável. Habilidades acadêmicas, pode ser que ele não venha desenvolver estudos, conhecimentos da alfabetização, do conhecimentos básicos em educação, que ele possa desenvolver tarefas educacionais mais avançadas, como atingir um nível fundamental mais aprofundado e um nível educacional do segundo grau até universitário. O lazer, que às vezes há necessidade de acompanhamentos, e principalmente no trabalho, ele pode não desenvolver uma atividade que venha a produzir o seu trabalho e, consequentemente, a sua situação financeira. Ele pode ser uma pessoa bastante necessitada, pode estar acompanhado com todas essas falta de habilidades. E a deficiência múltipla, que é a associação de duas ou mais deficiências. Além de uma deficiência mental, eu posso ter uma deficiência física, necessitar de cadeiras de rodas, de apoio, órteses, próteses. As características gerais da população de pessoas com deficiência pelo IBGE. No Brasil, nós temos 45.606.048 brasileiros, que corresponde a 23,9% da população total, com algum tipo de deficiência visual, auditiva, motora, mental e intelectual. Desses 45 milhões, 25 milhões e 800 são mulheres e 19 milhões e 805 são homens, então a gente tem um número maior de mulheres portadores de algum tipo dessa deficiência. A maioria estão em áreas urbanas e a minoria em áreas rurais, e uma minoria bastante significativa. Então, a gente tem uma turminha grande para a gente ter que atender, aliviar sua dor, explicar todos os procedimentos, desde o nível preventivo, como no nível restaurador, terciário, oferecer o que nós podemos oferecer, inclusive o que a odontologia pode estar oferecendo. Em 2010, esse IBGE colocou que existe um tipo, que a numeração das deficiências severas. A deficiência visual severa está em 3,46% daquela população, 1,12% com deficiência auditiva severa, 1,4% com deficiência mental ou intelectual e 2,33% com deficiência motora severa. Pessoas com deficiência nos estados brasileiros com pelo menos uma das deficiências investigadas, também no censo de 2010. No Brasil, nós já falamos, tem 45.623.910, corresponde a 23,96% da população. Em Mato Grosso, nós não fugimos tanto dessa porcentagem.
somos 22,04% de pacientes com algum tipo de deficiência investigada. A área do nosso estado de Mato Grosso, 903.357 quilômetros quadrados. Nós temos uma população de 3.376, um dado de 1º de março de 2018. Então, a nossa turminha mato-grossense também é bastante grande. Todos têm acesso às unidades de saúde, às unidades educacionais, professores, médicos, dentistas, a equipe de enfermagem de uma maneira geral. Está preparada para receber essa população? Não importa o tipo de deficiência, não importa o tipo de doença sistêmica crônica que ela apresenta. Ela sente dor, ela tem uma necessidade acumulada na área de saúde e ela precisa ser atendida. A Constituição Federal Brasileira declara direitos amplamente reconhecidos e estabelece as garantias para a realização plena dos mesmos. As garantias são normas positivas explicitadas na Constituição Federal ou em qualquer outro tipo de lei que asseguram e protegem um determinado direito. Às vezes a gente precisa também explicar um pouquinho a diferença do que é o direito adquirido, constituído e as garantias. Os direitos são constituídos por uma lista de bens e serviços que o governo entrega aos indivíduos, enquanto as garantias asseguram que esses bens e serviços cheguem igualmente a todos os indivíduos de uma nação. Políticas públicas são realizadas, são estudadas e aplicadas para garantir e assegurar que esses bens e serviços cheguem, como o projeto do buscar, do veículo, a acessibilidade, as orientações, quem são as primeiras pessoas a serem procuradas, os primeiros profissionais a serem procurados após o momento da notícia. É uma equipe de enfermagem que está dentro de um hospital ou de uma unidade médica próxima da sua residência. A partir dali, essa equipe tem que acolher essa família, acolher o seu filho ou a sua filha que tem algum problema que precisa ser orientado para que minimize um quadro maior de disfunção e funcionalidade. As pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que as pessoas sem deficiência. No entanto, elas nem sempre conseguem clamar por seus direitos, nas mesmas condições em que o fazem as pessoas sem deficiência, devido a desvantagens impostas pela restrição de funcionalidade, pela sociedade que lhes impõe barreiras físicas, legais e atitude. Essas barreiras são responsáveis pelo distanciamento que existe na realização dos direitos das pessoas com e sem deficiência. Muitas vezes são famílias, às vezes, mais menos informadas, com uma parte de dificuldades até financeiras, e às vezes se acomodam. Eu não vou em determinado local, aquela minha unidade de saúde próxima à minha casa não está funcionando adequadamente, eu tenho que procurar outro local, eu preciso de um veículo para levar, não consigo ir no ônibus normal, preciso de um ônibus adaptado, esse ônibus às vezes pode falhar, eu não vou chegar no horário, e muitas vezes essa família é estigmatizada. Ela é estigmatizada na própria família, entre avós, parentes, é estigmatizada na igreja, se ela frequenta, ela é estigmatizada quando ela começa a frequentar a escola. Então, tudo para essa família e para essa criança fica aquém, fica mais para trás. E, às vezes, até por um desconhecimento, se acomoda. E aí que nós temos que fomentar a possibilidade de dar condições, vamos fazer o carro funcionar, vamos fazer o ônibus funcionar, vamos fazer aquela unidade básica funcionar, porque ela é referência, aquela unidade básica está ali perto.
Ah, aquela unidade básica não tem odontologia, mas a equipe de enfermagem daquela unidade pode encaminhar para um serviço onde tem o atendimento odontológico. Às vezes a gente pode até fazer uma observação, até no meio político. Os candidatos, às vezes, não procuram aquela família que tem um deficiente, ou aquele deficiente é uma pessoa sozinha e ela é considerada incapaz para eleger, para votar. Então, para que esse candidato vai procurar aquela pessoa, aquela família, se sabe que não vai ter o retorno do voto, do número do voto para ele ganhar a eleição. Apesar de que nós temos hoje bastante profissionais políticos na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, que estão bastante sensibilizados na questão de acessibilidade, na questão das garantias dos direitos das pessoas com deficiência. No contexto de promoção de saúde e qualidade de vida, o paciente com deficiência e sua família surge como uma parcela da população até agora pouco assistida pelos projetos assistenciais do sistema de saúde brasileiro. Apesar do número impactante divulgado pelo IBGE, que eu fiz o comentário aqui, após o censo 2010, as ações preventivas direcionadas a esse grupo têm sido tímidas e não respondem à sua demanda crescente. Quer dizer, nós vamos 22% da população mato-grossense com algum tipo de dificuldade, funcionalidade, que impede um atendimento odontológico, um atendimento médico, numa forma rotineira de assistência. Necessidade de cadeiras de roda, de condução de veículo, necessidade de apoio, de estar conduzindo esse paciente, a necessidade de adequação à cadeira odontológica. Segundo Grispan, pacientes com necessidades especiais são indivíduos que apresentam uma alteração ou condição simples ou complexa, momentânea ou permanente, de etiologia biológica, física, mental, social e comportamental, que requer uma abordagem especial, multiprofissional e um protocolo específico de atendimento, porque às vezes nós somos obrigados a atender nessas condições, às vezes numa condição bastante alegre, divertida. E para fins de assistência odontológica, paciente especial, todo aquele que apresenta desvios de normalidade, de ordem mental, física, sensorial, de comportamento e crescimento, tão acentuados a ponto de não se beneficiar de programas rotineiros de assistência e para ter saúde bucal necessita de serviços e profissionais especializados e capacitados e qualificados para atender às suas necessidades específicas. Às vezes me pergunto, mas Norma, você sempre diz, precisamos estar preparados, qualificados, capacitados, mas tem que ter a contrapartida. Sim, com certeza, porque, vamos dizer assim, num momento de urgência, o mínimo de uma capacitação que o cirurgião dentista necessita é a mesma como um paciente qualquer. Nós temos que aliviar a dor desse paciente. E para isso a gente precisa uma inter-relação, um mínimo conhecimento, uma inter-relação familiar, o porquê que está sentindo aquela dor, tentar abrir a boca e ver de que se trata. Se houver necessidade de receitar a medicação o mais correta possível, mas isso todo e qualquer paciente. Numa atividade de unidade básica, a gente recomenda mesmo que os municípios, o Estado, enquanto provedor da capacitação e de qualificação, porque ele entra naquilo de garantir que esses direitos à acessibilidade à saúde. Ele precisa garantir que o paciente com dificuldade de funcionalidade em todos os aspectos, sistêmicos crônicos, os com deficiência, eles possam ser atendidos por pessoas qualificadas, porque a nossa
profissão também é protegida pelo Código de Ética. Você só deve realizar o seu conhecimento e a sua capacidade. Então, muitos perguntam: posso passar para outro colega? Posso indicar para outro colega esse paciente? Sim, claro. Se você não sente habilidade para desenvolver. Mas e aí, como fica o sistema? Uma cidade que tem 2 ou 3 unidades de saúde. Aqui não, a unidade 1 não atende, a unidade 2 não atende, a unidade 3 não atende. Como fica essa família? Como fica o aspecto da dor desse paciente? É aqui que a gente está frisando. É aqui que a gente quer levar para todos o conhecimento do quanto é importante saber os conhecimentos normais do atendimento odontológico a um paciente normal, toda a odontologia aplicada e integral a um paciente especial. Então, a gente coloca um pouquinho sobre a classificação dos pacientes com necessidades especiais. Os deficientes físicos, aqui a gente já está falando um pouquinho mais no aspecto odontológico. Sequela de paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, miastenias graves, distúrbios comportamentais, autismo, bulimia, anorexia, condições e doenças sistêmicas, gravidez, pacientes irradiados em cabeça e pescoço, pacientes transplantados, pacientes imunossuprimidos, diabetes mellitus, cardiopatas, doenças hematológicas, transtornos convulsivos, insuficiência renal crônica, doenças autoimunes. Mas, Norma, tudo isso tem que ler, tudo isso tem que saber. É interessante. Porque você pode estar atendendo o paciente na sua cadeira odontológica e ele nem saber que ele possui diabetes, que ele possui pressão alta. Quantas histórias na cadeira odontológica a gente descobre que ele tem uma condição sistêmica, porque você não está conseguindo instrumentar um canal, um tratamento odontológico. Na próxima sessão, esse canal vem com bastante secreção purulenta. Então, alguma coisa está acontecendo com o organismo desse paciente. Na minha história de vida, eu consegui detectar mais de 5 pacientes portadores de diabetes por conta de um tratamento endodôntico. Porque, em primeiro lugar, a gente pensa: nossos instrumentais estão sendo esterilizados corretamente? Sim. Nossa conduta medicamentosa foi correta? Sim. E por que eu não estou tendo a resposta da cura ou da desinfecção durante o tratamento endodôntico? Então, a gente sugere: procure um endocrinologista e vamos descobrir, talvez tenha algum problema. E o diagnóstico vem, no meu caso foram 5, que é portador de diabetes mellitus. Casos que a gente sabe de colegas que descobre durante uma consulta odontológica também pelos mesmos fatores de infecções que o paciente tem HIV. O exame bucal, o paciente não enxerga nada, mas nós conseguimos enxergar uma pequena lesãozinha que pode ser um câncer. Então, nós temos que ter esse conhecimento de uma forma geral. Não importa se ele é uma pessoa com deficiência ou se ele já vem dizendo para você que ele tem uma doença sistêmica crônica. A deficiência mental, comprometimento intelectual devido a fatores pré-natais, perinatais, pós-natais, de origem genética, ambiental ou até mesmo desconhecidas. Então, esse trabalho aqui de momento do nascimento do bebê, hoje os médicos estão muito bem preparados, a equipe de enfermagem muito bem preparada. Ao longo desses 32 anos, nós trabalhamos muito com a obrigatoriedade do médico pediatra na sala de parto. Para muitos, talvez, que estão me ouvindo, deve pensar: nossa, mas não era obrigado? Não, não era. Então, nosso trabalho frente à APAE de Cuiabá foi fazer, e junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, tentamos implantar esse processo da obrigatoriedade do pediatra na sala de parto. Nós temos nosso trabalho também, inclusive, frente à APAE de Cuiabá, com a obrigatoriedade do teste do pezinho. Em Cuiabá, nós fizemos um evento até com uma atriz, a Regina Duarte, que se prontificou, e foi feita uma campanha
imensa, o Brasil inteiro, e hoje é obrigatório o teste do pezinho, porque a gente sabe muitas doenças, que não é o caso a gente aqui está discutindo hoje, que são detectados ao nascer e que pode, com o tratamento correto, minimizar o que isso pode vir trazer, que inclusive vem a deficiência mental. Distúrbios sensoriais, deficiência auditiva e visual. Nosso trabalho também ao longo desses anos foi incentivar a obrigatoriedade dos testes de audiovisual no bebê, no recém-nascido. Hoje tem forma de lei, mas ainda não está regulamentado. Então, isso no momento da gravidez, no momento de receber essa gestante, de receber o seu bebê, todo aquele preparo, ela recebe todos esses conhecimentos. Transtornos psiquiátricos. A depressão, por exemplo, que hoje é a doença mais emergente, né, que nós estamos enfrentando, esquizofrenia, fobias. Tem pacientes que não tratam os dentes, sentem dores horríveis, assim eles relatam. Se você dá de nota de 1 a 10, eles logo falam, é 9, é 10, mas eu não procuro o dentista porque eu tenho medo. Então, nós, como profissionais capacitados, qualificados, vamos trabalhar para que minimize esse momento de fobia, justamente no momento de tratamento odontológico. Transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, doenças infecto-contagiosas, pacientes soropositivos para o vírus da imunodeficiência humana, hepatites virais, tuberculose, profissionais que trabalham em serviços de segurança pública, os presídios. Então, eles têm que ter esse conhecimento, qual é o momento correto de eu atender aquele reeducando, aquela pessoa que está reclusa e portadora de uma tuberculose, portadora de uma hanseníase, portadora do HIV. E síndromes e deformidades crâniofaciais, síndrome de Down, entre outras, que ao longo de a gente pode estar conversando. Foi feito um estudo e eu peguei apenas 4 referências. São inúmeras referências. Eu busquei um pouquinho no norte do Brasil, na Bahia e Ceará, onde estudos foram feitos, 2014 e 2013, que evidenciaram elevados índices de cárie, doença periodontal e edentulismo, pobre higiene bucal e alto índice de traumas em pacientes com deficiência. Porque muitas vezes a sua funcionalidade de andar, engatinhar, sentar, pacientes com lesões graves de acidente vascular encefálico, pode ter esses comprometimentos, então um índice alto de trauma. Apresentando no Ceará, apresentando cárie ativa e com cálculo dentário. Então, não é uma população bastante necessitada. No Rio Grande do Sul, também foi feita essa pesquisa desse ano, de 2013, que mostraram experiências de cárie quase que 100%, índice mais alto encontrado, seguido de problemas periodontais, e elevada presença de dor e infecção. E alguns colegas também estudaram em pacientes com hidrocefalia. Sim, a gente atende esses tipos de paciente. Com condições estomatológicas bastante comprometidas no sentido, além da cárie dentária e além de doenças periodontais, língua saburrosa, língua fissurada, freio teto persistente e atraso de erupção dentária. Observaram que nessas crianças, condições de saúde bucal menos satisfatórias que em crianças saudáveis. E o meu projeto de pesquisa no ano de 2000, pesquisei crianças de 0 a 36 meses com síndrome de Down na região de Cuiabá. Também comprovei que essas crianças são susceptíveis à cárie dentária e sugeri na época que a primeira visita ao consultório odontológico ocorra antes do primeiro ano de vida, reforçando a necessidade de medidas preventivas.
e traçando todas essas políticas públicas através desses estudos, que são inúmeros. Vocês mesmos nas unidades básicas de saúde ou até em nível de consultório, se a gente estiver alcançando colegas de nível somente de consultório, ele tem esse levantamento. Ele sabe o quanto é importante, tanto em pessoas normais como em pessoas com deficiência, a atividade preventiva, a orientação, a inclusão de atividades preventivas em escolas, em unidades básicas de saúde, inclusive até no seu programa particular, em seu consultório. O atendimento odontológico ambulatorial deve ser sempre realizado em conjunto com a família, por profissional capacitado. Essas pessoas têm uma necessidade aumentada para o cuidado preventivo odontológico que a gente acabou de conversar, e para a prevenção de cárie e doenças periodontais. Então, muitas vezes, você está conversando com aquela mãe, com aquele pai ou com aquele cuidador, mas ele já vem de uma cultura também passada. Ah, a gente só procura dentista quando está com dor, a gente só procura dentista quando está com uma carizinha no dente da frente. Então, a gente precisa que essa equipe de enfermagem, enquanto nenezinho, encaminhar para um serviço odontológico. Passou esse período, já é um mocinho, então aquela unidade escolar encaminhar para o serviço odontológico ou manter um serviço na sua unidade escolar de prevenção, aplicação de flúor, técnica de escovação, incentivo à educação no aspecto preventivo de lesões de cárie e doença periodontal. A maioria desses pacientes não apresenta plena capacidade de realizar seus cuidados bucais, então necessita da ajuda das demais pessoas. Por isso estar em família, por isso estar em cuidador e um trabalho dobrado, porque além da gente incentivar, mostrar, fazer e fazer acontecer projetos de prevenção para aquele paciente, a gente tem que incentivar, explicar e mostrar o quão é importante manter a boquinha de seu filho ou de sua filha limpa, sem lesão de cárie, sem lesão periodontal, independente de fazer uso de medicação ou não. Isso há uma necessidade muito grande. Para isso, a gente pode estar apoiando junto com seus pais, adaptando o paciente à cadeira odontológica com a sua própria cadeirinha, sempre estar unido com a mãe, com a criança, os sorrisos profissionais, aqui o rapazinho querendo tirar foto, que agora eles gostam, e se interagindo com aquela família para que o pai e a mãe, que são as pessoas mais importantes da criança, o cuidador também, da criança pode se sentir segurança. Ah, se o dentista está me explicando na capacidade sua de entender, e meu pai e minha mãe e meu cuidador me incentivando em casa, eu ganho aquilo que a gente chama de rotina e eu estou sendo bem amparado. Então, se tem dificuldade de introduzir uma escova de dente, um fio dental, com a rotina tanto do programa de prevenção da unidade, como a rotina em casa, essa criança vai aceitar, ela vai se modulando a essa nova etapa da sua vida, que é o seu cuidado de higiene bucal. A primeira abordagem odontológica deve ser composta de uma aproximação com o paciente e familiares e seus cuidadores, assim como o conhecimento das condições médicas. Sim, a gente precisa estar sabendo as condições médicas pré-existentes. Salienta-se que muitos desses pacientes apresentam complicação orgânica e o melhor atendimento exige uma integração das áreas odontológica, médica, psicológica, social, e aqui a gente inclui educacional, nutricional, que a maioria das unidades, os grandes centros de atendimento como o CEOP, já possui esses profissionais. O dentista realiza o exame físico
e o bucal? Sim, exame físico. A gente precisa examinar desde a ponta do pé até, vamos dizer assim, o fio do cabelo. Porque N fatores aqui, que talvez não seria nem o motivo da aula, mas a gente pode estar abordando um pouco machucados, por que está muito roxo nessa perna, por que nos pulsos está muito roxo, o que está acontecendo com essa criança, está sendo bem cuidada, está tendo alguma dificuldade, o pai e a mãe vai ajudando a gente a estar descrevendo isso. Até porque, se nós adotarmos, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, contenções físicas ou meios de estabilização protetora, vamos usar lençóis, faixas, isso às vezes pode machucar. Então a gente também tem que nos precaver, que aquele roxo, que aquele machucado, a criança já estava, aquele paciente adulto já estava com aquela lesão, aquele roxo, aquele hematoma. O dentista avaliando o exame físico e o bucal, ele consegue também avaliar o comportamento desse paciente, porque a gente vai se aproximando de uma forma lenta, devagar, inclusive até o nosso corpo vai se aproximando, até que a gente tome a postura do dentista para o atendimento odontológico. Precisamos também entender o comportamento da criança com seus familiares. Isso a odontopediatria explica muito bem. A presença da mãe, a presença do pai ou do cuidador é satisfatório para auxiliar a nossa aproximação com esse paciente? Essa mãe ou esse pai ou esse cuidador vai nos ajudar? Vai nos interagir? Às vezes a gente precisa. Às vezes um paciente com deficiência auditiva, a gente não domina muito bem comunicação e talvez ele é criança, ainda não domina a comunicação gestual ou leitura de lábio. A gente precisa de um ajudante. E esse ajudante nada melhor do que o seu pai, sua mãe ou seu cuidador. Na Universidade Católica de Brasília, existe um intérprete totalmente fora da odontologia, ele se apresenta durante o tratamento odontológico justamente para auxiliar essa conversa. Isso é bastante interessante. Para pessoas com deficiência ou doença mental, da mesma forma que para crianças normais, aqui entra um pouco o conhecimento da odontopediatria, faz-se o condicionamento psicológico para que se obtenha sua cooperação antes de qualquer outros recursos. Ter em mente que essa criança entrou em seu consultório, ela saiu da casa dela, da zona de conforto da casa dela, se ela utiliza uma cadeira de rodas ou utiliza uma maca, almofadas, se ela gosta de assistir uma televisão. Naquele momento, ela foi convidada a sair de casa e procurar um outro profissional que vai ajudá-la. Ela conhece você, nunca te viu. Ela vai ver você uma pessoa diferente. E às vezes, se é uma pessoa, uma criança, um adulto que já passou por um processo de muitos colegas da área da enfermagem, colegas de exames, que às vezes machucam, fere, faz punção de veias, tem que segurar. Então, ela vai te enxergar talvez como uma pessoa, mais uma pessoa que pode feri-la. E a gente vai fazendo o nosso trabalho e mostrando que não é assim. A gente vai dessensibilizando essa característica própria dessa criança ou adulto e sensibilizando para uma necessidade odontológica de uma forma alegre, positiva, para atingir o resultado que é o alívio de dor, inclusive até estética, porque às vezes a perda de um dente por trauma, um dente anterior por trauma, às vezes uma cárie dentária bastante avançada nos dentes anteriores, pode fazer com que a criança ou adulto deixe de sorrir, pode fazer com que os seus coleguinhas incomodem ele porque ele tem falta de dente. Então, às vezes, o uso do aparelho de reposição de algum dente, até o implante dentário, pode recuperar essa autoestima e esse paciente possa ter o convívio social novamente e feliz. A contenção físico-química que a gente comentou é somente utilizada diante de ineficiência dos métodos psicológicos. O atendimento odontológico em pacientes especiais pode ser feito em 3 modalidades. A normal,
que é o atendimento em que existe a cooperação por parte do paciente, alternando-se somente o tipo de ambiente, instrumental e material odontológico a ser empregado. Aquele que é condicionado, que utiliza técnicas de demonstração com todo o aparato odontológico, para que o paciente saiba, antes de ser atendido, o que será utilizado em sua boca, inclusive as de vibração e ruídos que foram parte do atendimento. No caso, por exemplo, de pacientes com deficiência visual, você deve demonstrar todo esse aparato odontológico através das suas mãos, inclusive textura e inclusive sabor. E a gente vai conquistando esses pacientes. Pacientes que têm problemas auditivos, você não vai conversar com ele usando uma máscara com fechamento total. A gente dá preferência àquelas viseiras e damos preferência também agora para as máscaras novas que estão vindo no mercado com a parte da frente transparente. E você não vai fazer explicação dos procedimentos a serem realizados virando o rosto, para que esse paciente não veja a sua boca, não consiga entender o que você está pronunciando. E sob contenção mecânica que a gente pode estar utilizando faixas, lençóis e a farmacológica e a hipnose, que é bastante interessante. Os pacientes que apresentam problemas graves de condicionamento à cadeira odontológica, no que diz respeito à cooperação, manejo, devem ser considerados dentro do grupo com indicação para contenção farmacológica via oral, associado ou não a inalatória com óxido nitroso e anestesia geral. Então, nós acreditamos que talvez esse tipo de contenção em unidade básica, às vezes ainda não estão preparados para esse atendimento. Então, devemos encaminhar mesmo para um grande centro, no caso em Mato Grosso, o CEOP. A compreensão do paciente especial não é apenas uma questão técnica, é antes de tudo uma questão dinâmica e humana. Então, às vezes, a gente trabalha de forma completamente atípica. Coloca uma boneca e vamos trabalhando com a criança. Vamos fantasiando, trazendo personagens. Nós mesmos podemos agora, com a moda dos jalecos, dos gorros, a gente pode ir diferenciando o nosso atendimento odontológico. Conduta durante o atendimento odontológico. Realizar um questionário de saúde minucioso, posteriormente assinado, que é o que normalmente a gente faz mesmo, pelo responsável do paciente. Registrando no prontuário odontológico o uso de medicamentos que esses pacientes fazem, sedativos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, os quais podem provocar xerostomia, hiperplasia gengival no paciente. É o que a gente estava conversando no slide, onde mostra uma hiperplasia gengival fibrosa. Se você não tem conhecimento que determinados medicamentos provocam, você vai pensar que esse paciente está com uma doença irreversível, ou um câncer, ou algo muito mais grave. Pode até passar essa informação para o paciente e não é. A verdade não é essa. Foi a falta do seu conhecimento sobre alguns medicamentos que provocam isso. O profissional pode, no próprio prontuário odontológico, designar um espaço para registrar observações complementares sobre o estado de saúde do indivíduo. E aqui a gente acrescenta também sobre músicas que ele gosta, no caso de pacientes com fobias, pacientes autistas, às vezes você colocando a música que ele gosta, obtido esse conhecimento durante a anamnese, a gente consegue resultados bons, porque ele vai pensar, puxa, eu gosto, vamos ver, Marília Mendonça, não querendo fazer propaganda, mas ele gosta daquela música, das músicas que ela canta. Então vamos colocar, porque se ela está acostumada a ouvir essas músicas em casa, no ambiente dela, no carro, ela vai chegar no consultório, na unidade básica de saúde, ela vai escutar essas músicas, ela vai se sentir bem, ela vai achar que ela está em casa também. Objetos, por exemplo, eu atendi uma paciente que eu descobri que ela gosta, não fazendo propaganda, da Coca-Cola em lata daquele tamanho pequeno. Então, a gente tem reservado essas latinhas, tem que ser cheia nesse caso, e mostro para ela a consulta inteira. Quando terminar a consulta, ela vai tomar. Então, eu consigo sucesso no atendimento odontológico, porque eu estou mostrando uma bebida que ela gosta e ela vai ganhar assim que ela terminar o atendimento. O nosso objetivo é oferecer o atendimento com qualidade, e assim a gente consegue.
Estabelecer laços de confiança e vínculo para evitar o medo e a insegurança. Às vezes você está conversando com seu auxiliar ou com a outra equipe médico-odontológica, pode pronunciar alguma palavra que possa ferir essa segurança que você conquistou nas outras consultas anteriores. Divulgar aos pais e cuidadores meios de proteção à saúde bucal para o paciente. Conduta durante o atendimento odontológico seguindo: orientar a higiene oral do paciente, enfatizar a manutenção de uma boa saúde oral desde a mais tenra idade, prevenindo assim enfermidades bucais. Ainda assim, tem pais que nos procuram, mas doutora, dente de leite precisa limpar? Dente de leite precisa escovar? Mas ele é especial, doutora. Vai ter cárie? Não, não tem problema, pode ter cárie, vai nascer o outro. Então, a gente tem todo esse trabalho de conscientização. Dente de leite dá dor, sim. Dente de leite dá infecção, sim. Essa infecção pode agravar o quadro orgânico crônico que esse paciente possa estar acompanhando. Orientar a família quanto à higiene, que deve ser realizada após as refeições. Se necessário, pode-se utilizar escovas com adaptadores, dedeiras, passa-fio. Instruir sobre a dieta, que às vezes cultural. Ah, para ele pegar uma chupeta, eu ponho um melzinho. Para ele conseguir tomar o leitinho, eu preciso pôr o Nescau, não querendo fazer também propaganda. Mas são os produtos mais fáceis para esses pacientes, para esses pais e cuidadores, para administrar para o seu filho. E não são os ideais. Então, a orientação nutritiva ela é muito importante. De nada adianta você ensinar a escovação dentária, o uso do fio dental, creme dental com flúor, às vezes até colutórios, se a rotina alimentar dele é intensa e alta o consumo do açúcar. O açúcar de diferentes formas de apresentação. As refeições devem seguir horários corretos, os medicamentos que possuem açúcar devem ser administrados preferencialmente junto delas, porque depois você já faz a higienização. A gente só faz a observação que pode acontecer uma contraindicação médica. Não pode tomar a medicação junto com o alimento. Orientar o uso diário do flúor tópico e dentifrícios, indicar a escova elétrica. Nossa, Norma, você está falando de escova elétrica, às vezes, para pacientes que não têm condições financeiras. Mas hoje existem escovas elétricas de valor bem baixo. A família, quando ela é bem consciente, ela sabe aplicar corretamente o seu dinheiro, tem condições quando você realmente passa essa informação que é muito importante. Principalmente se são pacientes que dependem do outro para fazer a escovação. Porque nós estamos higienizando a boquinha da criança ou do adulto, nós não sabemos bem a força que a gente coloca numa escova normal. E a escova elétrica, ela faz o serviço sem você colocar força. Em termos de eficiência, os estudos provam que a escova elétrica é tão eficiente e eficaz quanto a escova manual. Utilizar, se necessário, o controle clínico através da clorexidina 0,12%, isso em qualquer paciente, e alguns casos de controle da microbiota presente é necessário a utilização. Também respeitando o tempo adequado para não selecionarmos a microbiota, porque no momento a gente pode estar agindo em anaeróbicos e depois a gente pode estar deixando proliferar os aeróbicos. Então, isso é a conduta normal de todo o procedimento, todos os procedimentos básicos em periodontia e em prevenção. Sugere-se usar isolamento absoluto e um sistema de sucção eficaz para auxiliar o sucesso do tratamento, principalmente em pacientes com paralisia cerebral ou outras que possam vir a apresentar cialorreia, porque você vai dar uma qualidade de atendimento, você vai dar uma qualidade de fixação de uma restauração. Não vai ser necessário refazer aquele tratamento. Ah, Norma, mas a minha unidade de saúde não tem condições de comprar o material de isolamento absoluto. É um pouquinho caro? É, mas eu acho que o poder público, diante de um projeto muito bem embasado, profissionais capacitados e qualificados, até pelo próprio poder público, ele vai investir, ele vai traçar políticas públicas que serão apresentadas à necessidade do isolamento absoluto.
Utilização de métodos de contenção ou estabilização protetora. Aqui no programa do Telesaúde já foi apresentado alguns métodos. Então, a gente selecionou o que a gente mais usa, rotineira. Almofadas, essa aqui já é uma almofada pré-fabricada, a gente compra, mas a gente pode fazer com uma calça jeans, a gente pode fazer com uma calça de moletom. Ninguém usa mais, costura, fecha, enche com algodão ou com a manta acrílica, ela está perfeita, só faz ela um pouquinho mais resistente, mais durinha. Aqui a gente adapta a, vamos dizer assim, um bebê conforto, uma cadeirinha, na nossa cadeira odontológica. A gente pode estar utilizando lençóis pediátricos, esse aqui é um lençol pré-fabricado. Ah, a unidade básica não tem condições de comprar, não tem problema, pega o lençol da pediatria, o lençol da obstetrícia, fazemos essa contenção no paciente. E às vezes a gente precisa fazer estabilização protetora com faixas. Essa aqui também é uma peça fabricada da Zinc Pinho, mas a gente pode estar utilizando faixas de confeccionadas com panos de fralda, faixas confeccionadas com o tecido mais resistente, um tecido de algodão de preferência, pode estar manteando ela, costurando, facilitando, porque muitas vezes nós vamos pegar pacientes com movimentos involuntários. Isso aqui é uma estabilização protetora. Esses movimentos involuntários no momento de uma convulsão, perna pode levantar, braço pode levantar, pode causar um acidente para o paciente, pode causar um acidente para a equipe odontológica, como também destruir toda a sua mesa operatória. Aí, simplesmente, a consulta tem que ser abortada, nós temos que esperar para uma nova consulta, e pode causar também a desconfiança. Quer dizer, um paciente que ele se assenta na cadeira odontológica, você faz essas medidas protetoras, utiliza o mesmo bebê conforto que ele está na cadeira de rodas e coloca na cadeira odontológica, ele se sente confiança e ele permite o acesso à saúde. Aqui a gente tem alguns dispositivos bucais para aproximar, manter a boca aberta, a posição dos rolinhos. Isso aqui é simples, vai lá na fisioterapia da unidade, pega emprestado e aos poucos, através das políticas públicas e os projetos bem traçados, o governo investe nesses materiais. E aqui a almofada que eu tinha falado, que pode ser as pré-fabricadas, de tecido bastante macio, como a gente montar com calça jeans, com moletom, com calças de lanca, muito simples, muito fácil, bem tranquilo. Colocar o paciente na cadeira odontológica, se ele gosta de algum objeto aqui, ele está com uma boneca. Boneca num rapaz não tem problema. Ele se adapta assim, ele fica bem assim, ele sente confiança assim. Isso aqui não vai atrapalhar o nosso atendimento odontológico. A gente pode estar atendendo o paciente nas cadeiras de roda como ele chega. Tá, minha opinião, para a primeira consulta, muito positivo. Para a segunda consulta de condicionamento, também muito positivo. Mas para consultas de tratamento odontológico, muitas pessoas perguntam para mim. Eu prefiro adequar a cadeira odontológica. A cadeira odontológica, elas são automatizadas, elas colocam nas posições que a gente considera melhor possível e oferece o melhor conforto para o paciente no momento de uma precisão, de uma urgência, de uma emergência médica. Me pergunto muito assim a questão da saúde oral da gestante, e a gestante é um dos pacientes que mais procura a unidade de saúde em caráter de urgência. Os outros pacientes, às vezes, se acomodam um pouquinho, esperam para uma próxima consulta, para o próximo dia. Pacientes com doenças sistêmicas crônicas, às vezes telefona para o médico primeiro, antes de procurar um serviço odontológico. A gestante não, ela está com aquela barriga, ela está carregando o bebezinho, ela está sentindo uma dor de dente, ela precisa aliviar essa dor. E quanto a gente mais explica para essa mãe, ela está no momento que ela recebe todas as informações. Ela acha que todas as informações são importantes sobre o bebê que vai nascer. Então, ela vai prestar muita atenção nas suas orientações. Quais são as emergências médicas durante uma gestante?
atendimento a uma gestante. Muitos colegas falam para mim, Norma, eu encaminho, eu não tenho anestesia adequada para atender essa gestante. Ela pode não me passar a informação correta sobre o período da gestação dela. Ela está com barrigão e disse para mim, não, eu já estou na fase do nascimento, só esperar os sinais do nascimento. Então, a gente tem que estar preparado para atender esses pacientes. Pode apresentar síncope, colocar o paciente deitado, de lado, sempre do lado do coração, com o mesmo nível que as pernas elevadas, por cerca de 20 minutos. Caso não melhore, pode estar ocorrendo uma desritmia cardíaca, sendo necessário o atendimento hospitalar. Nesses 20 minutos de espera, a gente já está procurando o atendimento médico, se a sua unidade básica compõe, a gente já pode estar acionando. Se não compõe, a gente já pode estar acionando o transporte desse paciente para o hospital. Eclâmpsias, que isso ela também já conhece, o médico dela já avisou. Uma elevação de pressão e convulsões. Então, devemos levar esse paciente o mais rápido possível para o hospital. Iminência de parto, pode estar acontecendo, sangramentos, cólicas, ruptura da bolsa amniótica. Então, o primeiro cuidado, aguardar aqueles 20 minutos, deitar o paciente de lado, administrar o oxigênio e fazer sua remoção para o ambiente hospitalar. Mas, Norma, eu não tenho esse oxigênio no nosso consultório, na unidade básica. Volto a dizer, se você traçar projetos e implantar essas políticas públicas de um bom atendimento com segurança, com certeza o governo vai investir. Até porque, para normas de vigilância sanitária, obriga os consultórios a ter os balões de oxigênio, os ambus e todo aquele aparato de atendimento inicial para o suporte básico de vida. Parada cardiorrespiratória. Isso pode acontecer com qualquer um, grávido ou não. Devemos fazer a ressuscitação e nisso já acionando a ambulância ou a unidade médica de saúde. A gestante pode incluir o deslocamento manual do útero gravídico para o lado esquerdo, de preferência, e a colocação de um travesseiro do lado oposto, para fazer com que ela fique naquela posição. Faz-se, então, massagens cardíacas e insuflação de ar ou administração de oxigênio. Ao mesmo tempo que esses são os procedimentos básicos de suporte de vida, você deve estar acionando o serviço médico ou ambulância para o transporte desse paciente. Tá, e os medicamentos? Está sentindo dor? Como eu vou trabalhar com anti-inflamatórios? Em casos de cirurgia, tratamentos endodônticos invasivos que não puderem ser adiados, utilizar a betametasona ou a dexametasona em dose única de 4 miligramas. Deve ser interrompido o seu uso 8 semanas antes da data prevista para o parto. Analgésico, a escolha de preferência é o paracetamol. 500 a 750 miligramas, de 6 em 6 horas em caso de dor, podendo ser usado também durante a amamentação sem problemas ao recém-nascido, pois se encontra em pequenas quantidades no leite materno. Antibióticos, os de escolha são as penicilinas, de preferência penicilina V e a amoxicilina, que são praticamente atóxicos e agem sobre a parede celular das bactérias, especificamente, não trazendo danos ao feto ou a gestante. Em caso de alergia à penicilina, é indicado utilizar o eritromicina, o cefalosporina, a azitromicina, a clindamicina. Isso são orientações básicas que todos os profissionais de unidades de saúde, de universidades que atuam com a odontologia têm que saber. Anestésicos locais, tópicos, injetáveis. A solução de escolha é a lidocaína, 2% com adrenalina. Dose máxima de 2 tubetes por sessão, realizando sempre a aspiração prévia e injeção lenta da solução. Isso como qualquer outro paciente. Então, são cuidados que a gente precisa ter para o atendimento dessa gestante. Programa de prevenção, a gente pode estar falando aqui talvez um pouquinho mais rápido. A questão, às vezes, de check-up preventivo digital, às vezes o manuseio da escova correta, a utilização do sugador, isso num consultório, na unidade básica, incentivando com dispositivos, modelos, os bonecos agora famosos, que têm a dentição, as crianças estão gostando muito. Eu sei que algumas unidades básicas já estão adquirindo, eu acredito que seja pela força do colega,
pela execução de um bom projeto de adequação psicológica a esses pacientes à cadeira odontológica. Então, os governantes, os dirigentes, os coordenadores acreditam e investem e traçam políticas públicas para isso. O bebezinho, utilizando as escovas especiais de acordo com a idade. As mães gostam, as mães investem, elas entendem. E elas acreditam que é capaz. Às vezes, a própria posição, ele mesmo pode estar fazendo a higienização. Nós aqui orientando quando fazer a higienização, mostrando para essa família a posição correta da escova. Aí vai de acordo com uma técnica de escovação que você mais tem adequadamente, acredita que funciona. A gente também aqui não está para discutir sobre a técnica adequada da escovação. A gente pode estar fazendo meios auxiliares de adequação dessa escova. O paciente está num processo, tem uma dificuldade de funcionabilidade dos membros superiores, está num processo de adaptação, por que nós não podemos também adaptar a escova dental, como o aparelho de fazer barba, no caso dos homens? Tudo é feito uma adaptação. Às vezes eles vão até para o aparelho elétrico, porque fere menos, e ele consegue o resultado de estar fazendo sozinho a sua barba. Isso é muito positivo. Sentado nessa posição, às vezes ele consegue com mais confiança para realizar a atividade da escovação. A gente precisa estar orientando tudo isso para os cuidadores e para os pais, porque às vezes eles escolhem a hora do banho para estar fazendo essa higienização, às vezes eles precisam que a criança ou o adulto esteja deitado para fazer essa higienização, e às vezes sentado, e às vezes em outras posições, como abraçar o paciente pelas costas, na frente de um espelho, suas pernas em cima das pernas da criança e executar a tarefa da higienização. Nós, dentistas, temos por obrigação passar esse conhecimento para essa família, temos obrigação de passar esse conhecimento, porque eles não sabem. Enfatizar na elaboração do plano de tratamento o controle de placa, sendo essencial um treinamento com higiene oral nesses pacientes na presença dos cuidadores. Às vezes você está ensinando a mãe ou o pai a higienização daquela criança ou do adulto, mas não são eles que executam as tarefas dessa higienização. Então, a gente tem que chamar o cuidador. Eu tive um caso no consultório bastante interessante. A mãe disse para mim, Norma, eu vou orientar a cuidadora, porque é ela que faz a higienização do meu filho. Mas eu vou ser sincera, aqui no seu consultório, ele abre a boca, deixa você fazer tudo. Escova, fio dental, o creme dental, às vezes a pasta profilática com a escova Robson, o contraângulo, enfim, todos os procedimentos básicos na área de prevenção e de periodontia. Mas quando chega em casa, Norma, é um sacrifício para conseguir abrir essa boquinha. Eu peguei e falei para a mãe, vamos fazer o seguinte, a próxima consulta traz a cuidadora, eu vou orientá-la. Quando a cuidadora chegou no meu consultório, ela tinha, a gente repara, porque nós somos obrigados a reparar, ela tinha o tamanho de unha muito grande. E eu sugeri a ela que ela aparasse essas unhas, porque vai abrir a boquinha da criança, lógico que vai machucar. Ou utilize luvas. Fiz toda a orientação, mostrei como faz, inclusive fiz ela fazer. Naquele dia não deu para cortar as unhas, então eu ofereci as luvas. Na semana seguinte, quando ele voltou para a campanha da prevenção, para os procedimentos básicos, ela já veio com as unhas cortadas. E ela disse, Norma, como mudou? O paciente, ela citou o nome, como agora ele deixa eu escovar os dentinhos. Então, a gente presume que era o tamanho da unha que estava machucando. Ele não tem como expressar. Qual é a forma que ele expressa? Fechando a boca, se irritando com esse momento, que também é prazeroso.
Caso o treinamento seja realizado com o cuidador, mostrar como fazer higienização, ensinar a fazer abridores de boca, que podem ser feitas com espátulas de madeira sobrepostas, estabilizadas com esparadrapo ou fita cap, o que a família tem, as boquinhas de garrafa PET, que um dia a gente pode estar trabalhando essa montagem, porque é muito simples, muito barato e eficiente, e pode-se adotar o uso de escovas elétricas para otimizar o controle da placa. Muitas vezes esses cuidadores também não têm a destreza para usar uma escova manual. Então, para maior segurança e sabendo dos conhecimentos de eficiência e eficácia que a escova elétrica tem, tanto quanto a escova manual, a gente dá preferência para a escova elétrica. Aqui estão alguns adaptadores para essa higienização, aqui orientando, posicionando, inclusive até como pegar, como se aproximar, como afastar lábios. Às vezes vai posicionar esses afastadores em cima de lábios, vai doer, porque machuca. Essas espátulas têm que estar apoiadas no dente. Aqui tem os modelinhos. Aqui não é a boquinha da garrafa, a boquinha da garrafa está para cá. A gente pode estar usando aqueles é, conectores de PVC, de canos de PVC, que também são bastante eficientes. E às vezes a gente não precisa preparar muito. A boquinha da garrafa a gente precisa. Inclusive, nós, dentistas que preparamos, montamos e entregamos para a família, porque já vai receber de forma alisada, sem pontas pérfuro-cortantes, que possa vir machucar. E os abridores de boca normais que nós conhecemos, tranquilo, abridores de boca de metal, que a gente utiliza de maior frequência, mas em nível de consultório. Aqui algumas situações onde a gente se encontra escovando, limpando. Essa garotinha aqui, enquanto a gente está fazendo higienização, ela está cantando com as mãos. Então, essas mãozinhas às vezes me atrapalham, mas a gente vai se adequando. Linguagem gestual para o paciente poder entender, o uso do espelho para ele ver a sua situação, como o seu dentinho está ficando limpinho, os dentistas que gostam de trabalhar com evidenciadores de placa bacteriana, eles vão ver a cor que está saindo na hora que está escovando. É um incentivo a mais e eu acho bastante importante. E vem também os bebezinhos, que a gente utiliza adaptadores de cadeira, deixa os bebezinhos à vontade, fazer com que eles colaborem no atendimento odontológico é quase impossível, mas a gente pode minimizar tudo isso. Choradeira, gritaria, tudo a gente pode estar minimizando e tranquilizando aquela família. Aqui são alguns adaptadores que a gente monta em acrílico. O paciente fecha a mão, ele molda e da próxima vez que ele vai utilizar não tem perigo da escova de dente escorregar, porque na hora que ele pegar, ele vai estar pegando corretamente no molde de sua mão. Aqui com asas de borracha, que a gente pode estar adaptando, e às vezes até com guidão de bicicleta. Então, o paciente com dificuldade da funcionabilidade, mas ele está na fase de auto-executar suas tarefas, a gente tem o dever de estar adaptando para que ele continue fazendo a sua escovação com a adaptação. Então, ele pega rápido esses instrumentos adaptados e ele consegue posicionar na sua boca e fazer a escovação. Sempre supervisionado, sempre dentro de um programa de prevenção, sempre através de um cuidador ou dos seus pais. Uma frase de John Kennedy que a gente pode estar finalizando a nossa conversa hoje. O que é a verdadeira inclusão? Posso admitir que o deficiente seja vítima do destino, porém não posso admitir que seja vítima da indiferença. Então, a nossa conversa hoje, eu acho que resume no sentido de sensibilizar os profissionais da área de saúde, da odontologia em si, no sentido de que todos têm os direitos e as garantias devem ser mobilizadas
para que todos possam receber o atendimento odontológico de qualidade, principalmente no sentido que a odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Por que não deixar os conhecimentos técnicos, científicos e adequações chegarem àquele paciente que mais necessita? Na maioria das vezes, esses pacientes com deficiências, com doenças sistêmicas crônicas, que a gente já relatou um pouco aqui, eles possuem necessidades odontológicas acumuladas por vários motivos. A parte de dente, logo depois do momento na notícia, não é o mais importante. A família está preocupada se essa criança vai estudar, se essa criança vai ter doença, o comportamento dessa criança, a escola que ela vai aceitar. Ah, de repente alguém falou, procura o dentista. Às vezes esse de repente já tem uma cárie dentária. Às vezes esse de repente já passou a infância e muitos pacientes nos procuram com 14, 15 anos. Às vezes a gente abre a boca desse paciente, a gente não enxerga nem dente. A gente enxerga os cálculos, os tártaros, e isso dificulta bastante a aproximação e o tratamento odontológico. Aqui a gente tem um pouquinho das referências bibliográficas que a gente se baseou na nossa conversa de hoje, mas que a gente pode estar procurando em canais de biblioteca com evidências baseados em evidências, que é bastante interessante. Aqui a gente tem um pouquinho o nosso contato. A nossa aula está sendo gravada, depois, posteriormente, vocês têm acesso, e isso é bastante importante para a gente estar podendo mobilizar políticas públicas. E aqui eu quero deixar um pouquinho a minha experiência, já finalizando, final. Nesses longos 32 anos, nós participamos na Secretaria de Saúde de vários projetos de capacitação e qualificação. Então, a coordenação ainda, na época da odontologia na Secretaria de Saúde, mobilizou o estado de Mato Grosso inteiro. Nós tivemos a participação de mais de 60 profissionais, dentistas, todos financiados. Foi um projeto bastante grande. A gente não vai citar nomes, mas os colegas que estão nos assistindo vão lembrar desse momento muito importante envolvendo a Secretaria de Saúde, a Fundação Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia. Nós conseguimos capacitar esse profissional porque nós acreditamos que na sua unidade, lá em São Félix do Araguaia, lá em São Lucas, não, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Poconé, Santo Antônio, pode atender os pacientes na sua unidade básica para campanhas de prevenção, programas de prevenção, restaurações de dentes, classes normais, não atípicas, algumas próteses, casos de paciente que a gente consiga trabalhar condicionamento psicológico. Agora sim, pacientes que necessitam condicionamento químico, sedação, óxido nitroso, anestesia geral, é interessante e óbvio que seja em ambiente hospitalar, em centros avançados de atendimento odontológico a pacientes especiais. Então fica a dica aqui, acho que todos podem se reunir, acreditar na possibilidade de uma qualificação e uma capacitação, a fazer um projeto muito bem feito, que a gente tem excelentes coordenadores nessas unidades, e apresentar para os seus gestores, para os seus governantes, o quanto é importante investir na capacitação, até naquilo da Constituição Federal, direitos e garantias, capacitação desses profissionais de toda a equipe odontológica para o tratamento odontológico do paciente com necessidade especial. Isso é igual a sucesso no tratamento, êxito no tratamento odontológico em pacientes com necessidades especiais. Reforço a minha participação no governo do estado através da Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança Pública. Reforço a oportunidade de estarmos compactuando, colaborando com a execução de projetos para que as unidades básicas possam ter adequação, acessibilidade e principalmente a qualificação dos profissionais da equipe odontológica para o atendimento odontológico a pacientes com necessidades especiais. Deixo aqui o meu agradecimento a essa equipe do Telesaúde. É uma iniciativa bastante interessante, muito importante, que a gente já vem acompanhando há muito tempo.
e nossos contatos pessoais, que nós estamos à disposição para maiores orientações, até encaminhamento de pacientes, ou mesmo orientar como atender esse paciente no seu local de trabalho. Nosso muito obrigado e boa tarde.